Você já parou para perceber como, pouco a pouco, as coisas estão mudando de forma quase imperceptível, mas extremamente perigosa? Não é mais apenas sobre músicas inadequadas, vídeos engraçadinhos ou redes sociais sem controle. O que está acontecendo agora é muito mais profundo. É um ataque calculado àquilo que Deus criou para ser puro e intocável: a infância. Nos últimos dias, um vídeo viral trouxe à tona um tema que muitos preferem evitar: a adultização das crianças. E quando algo assim vem à luz, não é apenas uma denúncia social, é um sinal espiritual. Porque aquilo que vemos acontecendo na tela do celular é apenas a ponta de um iceberg gigantesco que já estava se movendo no mundo espiritual há muito tempo. A Bíblia é clara: ai daquele que fizer tropeçar um destes pequeninos. Mateus 18:6. Mas o que acontece quando o tropeço não é acidental e sim planejado? Quando há sistemas inteiros empenhados em roubar a inocência, destruir identidades e inverter valores. Não se engane, o que estamos presenciando hoje é o cumprimento de profecias antigas. Profecias que alertaram que chegaria um tempo em que o certo seria chamado de errado e o errado de certo. Isaías 5:20. Um tempo em que as crianças seriam alvo de ataques diretos, disfarçados de entretenimento, liberdade ou até empoderamento. E é exatamente aqui que precisamos abrir os olhos. Não estamos falando apenas de cultura, mas de guerra espiritual. Efésios 6:12 nos lembra que não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. E se isso é verdade, então a adultização das crianças não é um simples problema social. É uma estratégia do inimigo para acelerar a destruição de famílias inteiras e preparar uma geração para viver distante de Deus. Antes de irmos a fundo em nosso vídeo, quero convidar a você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho de notificação para que você não perca nenhum vídeo. Feito isso, vamos para o vídeo. Pense comigo, por que será que o foco do inimigo sempre foi destruir o que é puro desde o começo? No Egito, Faraó ordenou a morte dos meninos hebreus. No tempo de Jesus, Herodes tentou matar todos os bebês do sexo masculino. Hoje, o ataque não vem com espada ou decreto de morte. Vem com uma tela brilhante, uma música de fundo, um desafio inocente que, na verdade, é uma armadilha. Estamos diante de um cenário onde milhões de crianças têm acesso a conteúdos que moldam seu caráter, seus valores e sua visão de mundo. Muitas vezes sem que os pais sequer saibam. E a cada vídeo, a cada imagem, a cada palavra que normaliza comportamentos adultos em mentes imaturas, a profecia avança mais um passo. O mais assustador é que tudo isso está acontecendo diante dos nossos olhos e ainda assim muitos não conseguem perceber. É como se houvesse uma névoa espiritual cobrindo os olhos da sociedade, impedindo-a de enxergar a gravidade do que está ocorrendo. Mas Deus sempre levanta vozes para quebrar o silêncio. E quando a verdade é exposta, ela se torna como luz atravessando a escuridão. Incomoda, revela e transforma. Hoje este vídeo não é apenas para informar. É para alertar, confrontar e despertar. Porque não há mais tempo para ignorar. A adultização das crianças não é algo que vai piorar no futuro. Ela já está aqui, moldando uma geração que, se não for protegida, crescerá sem conhecer o valor da pureza e sem entender quem realmente é em Cristo. Nos próximos minutos, nós vamos juntos mergulhar fundo nesse tema. Vamos entender o que a Bíblia já dizia sobre isso, como reconhecer esses sinais no dia a dia e, principalmente, como se posicionar para proteger as próximas gerações. Porque se essa é uma guerra espiritual, não podemos lutar de maneira passiva. O tempo de vigiar e orar é agora. E enquanto avançamos, quero que você mantenha isso em mente.
O inimigo sabe que uma criança criada nos caminhos do Senhor se tornará um adulto que não se desviará deles. Provérbios 22:6. É por isso que o ataque começa tão cedo, mas também é por isso que a nossa resistência precisa começar agora. Quando olhamos para o que está acontecendo com as crianças hoje, é impossível não sentir um peso no coração. Mas esse peso não é apenas indignação humana, é um peso espiritual. É a confirmação de que aquilo que Deus revelou através dos profetas e apóstolos está se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus, em Mateus 24, nos deu uma lista de sinais que precederiam o fim dos tempos. Muitos se concentram em guerras, fome e terremotos, mas poucos percebem que ele também falou sobre o aumento da maldade e o esfriamento do amor. Mateus 24:12. O que é a adultização das crianças, senão um reflexo desse aumento da maldade? Quando a pureza é trocada pela sensualidade precoce, quando a inocência é substituída pela exposição e exploração, estamos vendo o amor verdadeiro, aquele que protege, cuida e instrui, sendo substituído por um amor falso e distorcido, que busca prazer e lucro acima de tudo. O apóstolo Paulo também alertou, em 2 Timóteo 3:1-4, que nos últimos dias os homens seriam amantes de si mesmos, amantes do dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Essa lista não é apenas sobre adultos. Ela descreve a cultura em que crianças estão crescendo hoje, sendo moldadas desde cedo para se encaixar nesse padrão. Desde Gênesis, vemos que a infância foi criada por Deus como um tempo de formação e aprendizado, longe das pressões e corrupções do mundo adulto. É um período protegido, onde a criança deve ser instruída no caminho em que deve andar. Provérbios 22:6. Quando Satanás tenta encurtar esse tempo, forçando crianças a viverem experiências que não deveriam ter, ele está atacando diretamente o plano original de Deus para a vida humana. Em Isaías 5:20, há uma advertência que se encaixa perfeitamente no que vivemos. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Hoje, vemos adultos celebrando comportamentos sexualizados em crianças, como se fosse liberdade de expressão ou desenvolvimento artístico, quando, na verdade, é destruição de valores e de identidade. Jesus também disse que o fim viria nos dias semelhantes aos de Noé e Ló. Lucas 17:26-30. Nos dias de Noé, a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era continuamente má. Gênesis 6:5. Nos dias de Ló, a perversão sexual era tão extrema que já havia contaminado até o sistema social. O que vemos hoje com a exposição de crianças à sexualidade precoce, a pornografia disfarçada de conteúdo e a normalização da imoralidade é exatamente essa realidade retornando, mas agora potencializada por tecnologia e alcance global. O processo profético que estamos testemunhando não acontece de forma brusca, mas gradual. Primeiro, comportamentos indevidos aparecem como piada. Depois, são apresentados como liberdade. Em seguida, viram tendência. E, por fim, quem se opõe a eles é taxado de antiquado ou preconceituoso. Esse é o mesmo processo que Paulo descreve em Romanos 1:28-32, onde aqueles que se afastam de Deus passam a aprovar e até incentivar práticas contrárias à sua vontade. E esse ciclo é perigoso porque cria uma geração que não apenas vive longe de Deus, mas que também não sabe mais discernir o que é pecado.
A adultização infantil é uma dessas estratégias, tornar normal o que deveria ser impensável, até que ninguém mais se choque. Quando unimos esses textos bíblicos aos acontecimentos de hoje, vemos um cenário claro. A profecia não é apenas uma previsão distante, mas um alerta em tempo real. E aqui está o ponto que muitos ignoram. A Bíblia não nos mostra esses sinais para que fiquemos apenas observando, mas para que nos posicionemos. Jesus disse: "Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas." Mateus 24:33. O que vemos nas redes sociais, na música, nas novelas e até em certos desenhos animados não é aleatório. É o cumprimento de um script espiritual que já estava escrito. E se a Bíblia diz que nos últimos dias o inimigo tentaria enganar até os escolhidos, Mateus 24:24, então precisamos entender que esse engano não virá sempre de forma óbvia. Ele virá maquiado, disfarçado de entretenimento inofensivo. Se a profecia já nos avisou que este tempo chegaria, e se os sinais estão diante de nós, a pergunta inevitável é: quem está conduzindo essa engrenagem e como ela funciona? Porque nada do que estamos vendo acontece por acaso. Não se trata apenas de conteúdo aleatório, que por coincidência chega até as crianças. Existe um sistema por trás, com objetivos claros e métodos bem definidos. Efésios 6:11 nos exorta a permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Ciladas não são ataques óbvios, são armadilhas planejadas. E quando falamos de adultização, percebemos que as armadilhas são múltiplas. Na música, nos vídeos, nas redes sociais, nos programas de TV e até em certos currículos escolares. Cada peça isolada parece pequena e inofensiva, mas juntas formam um cerco que cerca a mente das crianças e adolescentes, moldando seus valores e desejos. O que antes era restrito a ambientes adultos, agora é empurrado para todos os públicos, sem barreiras. Uma música com letra sexualizada vira desafio de dança no TikTok. Um vídeo com insinuações vira meme. Um personagem infantil começa a usar roupas e falas de conteúdo adulto. Tudo isso cria uma erosão gradual da pureza até que a exposição se torne normal. As grandes plataformas e empresas sabem exatamente o que fazem. Elas conhecem o poder da repetição e da música, a influência de influenciadores e o apelo da imagem. Por isso, investem pesado para criar tendências que despertem curiosidade, desejo e imitação. E quando esse conteúdo chega às crianças, ele não é adaptado para proteger, é adaptado para fisgar. Isso não é teoria da conspiração, é estratégia de marketing e psicologia comportamental. Pesquisas mostram que a faixa etária dos 8 aos 13 anos é altamente influenciável e tem potencial de criar hábitos duradouros. Por isso, quanto antes uma criança for exposta a conceitos adultos, mais cedo ela será moldada a aceitá-los como normais. E aqui está um ponto crítico. As redes sociais sabem exatamente quem está assistindo. Os algoritmos reconhecem padrões e entregam mais do mesmo, prendendo a atenção e intensificando o conteúdo. Isso significa que uma criança que assiste a um único vídeo com insinuação adulta provavelmente será exposta a dezenas de outros semelhantes nos dias seguintes. Muitas vezes, sem que os pais tenham a menor ideia. A adultização não acontece de forma agressiva no início. Ela começa de maneira sutil, envolta em humor, dança, moda ou empoderamento. E esse é o ponto mais perigoso. Quando o mal se veste de algo aparentemente bom, ele se torna muito mais difícil de identificar. É por isso que Isaías 5:20 soa tão atual. Ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal. A cada geração, o que antes chocava passa a ser aceito, e o limite vai sendo empurrado para mais longe. Hoje, comportamentos que antes eram impensáveis para crianças agora são defendidos como expressão de identidade.
ou liberdade artística. E assim, as barreiras vão caindo, uma a uma. Existem várias portas por onde esse sistema entra na vida das crianças. Tecnologia sem supervisão, celulares, tablets e computadores usados sem filtro de conteúdo. Famosos e influenciadores, celebridades que são referência para crianças, mas promovem valores adultos. Programas e músicas populares, letras e roteiros carregados de insinuações. Ambiente escolar. Não todas, mas algumas agendas educativas trazem temas que aceleram a exposição. Falta de diálogo familiar. Quando pais não ensinam valores bíblicos, o mundo ensina o contrário. Cada uma dessas portas isoladas já é perigosa. Juntas, elas criam um campo de ataque constante. O que precisamos entender é que essa não é apenas uma questão cultural ou moral, é uma operação espiritual. O inimigo sabe que se moldar o coração e a mente de uma criança para longe de Deus desde cedo, quando ela crescer, será muito mais difícil quebrar esse molde. É como plantar sementes de engano que ao longo dos anos crescem e se fortalecem. Foi assim no Antigo Testamento, quando Israel, ao se misturar com culturas pagãs, começou a adotar costumes que afastavam de Deus. E muitas vezes, esses costumes envolviam a corrupção dos mais jovens. Hoje, essa mistura acontece digitalmente, mas com o mesmo resultado: afastar do caminho do Senhor. Se no capítulo anterior vimos que a adultização das crianças é um sistema planejado, agora é hora de compreender algo ainda mais profundo. Essa luta não é apenas contra pessoas ou instituições visíveis. O que está acontecendo diante dos nossos olhos é a manifestação de uma guerra que começou muito antes de nós nascermos. Uma batalha travada nas regiões espirituais, onde a verdadeira causa e o verdadeiro inimigo se encontram. A Bíblia é clara. Não é contra carne e sangue, Efésios 6:12 nos diz. Pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Isso significa que por trás de cada campanha publicitária que sexualiza crianças, por trás de cada desafio aparentemente inocente e por trás de cada programa ou música que distorce valores, existe uma influência espiritual orquestrando o cenário. O inimigo sabe que o melhor momento para distorcer uma vida é no início dela. Por isso, sempre que vemos ataques à infância, podemos ter certeza, há um interesse maligno em jogo. O ataque sempre começa pelos pequenos. A história bíblica é marcada por momentos em que o mal tenta destruir o plano de Deus, atacando os mais jovens. No Egito, Faraó ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos, Êxodo 1:16, numa tentativa de eliminar o crescimento de Israel. Em Belém, Herodes, temendo a chegada do Messias, mandou matar todos os meninos com menos de 2 anos, Mateus 2:16. Em Israel, o culto a Moloque envolvia o sacrifício de crianças, um ritual abominável que Deus condenou com veemência, Levítico 18:21. O padrão é sempre o mesmo: destruir o futuro antes que ele floresça. E no mundo de hoje, em vez de decretos de morte, o inimigo usa ferramentas mais sutis e, por isso, mais perigosas. As armas do inimigo. Hoje, sedução disfarçada, roupas, músicas e danças apresentadas como fofas ou divertidas, mas carregadas de conteúdo sexualizado. Reprogramação de valores, através de séries, filmes e redes sociais, introduzindo ideologias contrárias à palavra de Deus. Isolamento espiritual, reduzindo o tempo que crianças passam com a família ou na igreja e aumentando o tempo conectadas a influências nocivas. Naturalização do pecado, repetição constante até que algo que era errado passe a ser visto como normal. Tudo isso não é aleatório.
é parte de um plano para criar uma geração desconectada de Deus e facilmente moldável para o pecado. Porque as crianças são o alvo. O inimigo não investe tanto em algo que não tenha grande valor estratégico. A infância é o período de maior absorção de ideias e formação de caráter. Ensine a uma criança que o mal é bom, e quando ela crescer, dificilmente verá necessidade de mudar. O diabo sabe que uma geração desviada da verdade enfraquece a próxima, criando um ciclo de decadência espiritual. Provérbios 22:6 diz: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O inimigo trabalha exatamente no oposto disso, corromper o menino no caminho errado, para que quando envelhecer, continue nele. O preço espiritual da adultização. Muitos pensam que o impacto da adultização é apenas psicológico ou emocional, mas espiritualmente ela abre portas para opressão espiritual, influências malignas que escravizam a mente e o coração, identidade distorcida, dificuldade de entender o próprio valor e propósito em Deus, sensibilidade espiritual diminuída. Quando o pecado se torna normal, a consciência se torna insensível à voz de Deus. E aqui está uma das verdades mais duras. Uma vez que a inocência é roubada, ela não pode ser devolvida da mesma forma. Deus pode restaurar, curar e libertar, mas o trauma e as cicatrizes permanecem como marcas na alma. Se estamos diante de uma batalha espiritual, não podemos responder com armas humanas. Precisamos de oração estratégica, interceder diariamente pelas crianças, mencionando nomes e situações específicas. Jejum, quebrar fortalezas espirituais que estão sobre escolas, cidades e plataformas digitais. Palavra de Deus no lar. Ensinar e reforçar valores bíblicos em casa para que a criança reconheça a mentira quando ela aparecer. Presença ativa dos pais. Não apenas proibir, mas substituir conteúdos nocivos por alternativas saudáveis e edificantes. Quando falamos de adultização, não estamos lidando apenas com um problema do momento. Estamos falando de sementes que, uma vez plantadas, vão crescer e gerar frutos amargos, não só na vida da criança, mas na família, na sociedade e até no destino eterno dela. O que está em jogo não é apenas o comportamento, mas o coração, a identidade e a alma. A adultização rouba algo que não pode ser devolvido: a inocência. E quando isso acontece, surgem feridas que nem sempre são visíveis, mas que influenciam cada área da vida. Confusão de identidade. Crianças expostas precocemente a conceitos adultos desenvolvem dificuldade para entender quem são, o que é certo e errado, e qual é seu valor real. Ansiedade e depressão. A pressão para corresponder a padrões adultos gera uma carga emocional que mentes imaturas não conseguem suportar. Perda da capacidade de sonhar. Quando a pureza é roubada, a imaginação saudável é substituída por preocupações e comportamentos que não pertencem à infância. O mais doloroso é que, para muitos, esses efeitos só aparecem claramente anos depois, quando já é difícil voltar atrás. A palavra de Deus nos mostra que a fé de uma criança é pura e poderosa. Mateus 18, 3, 4. Quando essa pureza é corrompida, a conexão com Deus se torna mais difícil, pois a consciência é moldada para ver o pecado como normal. A sensibilidade à voz do Espírito Santo diminui. A vergonha e a culpa impedem a aproximação de Deus. Muitas pessoas adultas que hoje lutam para viver uma vida de santidade reconhecem que a batalha começou quando ainda eram crianças. Elas foram expostas a conteúdos, experiências ou situações que abriram portas para prisões espirituais que só foram percebidas anos depois. Uma criança adultizada não sofre sozinha. A família toda é afetada. Pais vivem tensos e desgastados emocionalmente, tentando lidar com comportamentos e atitudes que não compreendem. Irmãos mais novos
acabam expostos indiretamente ao mesmo conteúdo ou comportamento. O diálogo em casa se enfraquece, pois a criança começa a buscar referências fora do lar. Esse distanciamento é perigoso porque cria um vácuo de autoridade e afeto que rapidamente é preenchido por influências externas. Quando a adultização se torna comum, ela forma uma geração inteira com valores distorcidos, mais focados em aparência, sensualidade e prazer imediato do que em caráter e propósito. Baixa resiliência emocional, dificuldade de lidar com frustrações e rejeições. Relacionamentos frágeis, baseados no interesse momentâneo e não no compromisso. Essa geração, por sua vez, será responsável por criar a próxima. Se nada mudar agora, cada ciclo será mais fraco espiritualmente e moralmente do que o anterior. Por trás de tudo isso, existe um objetivo espiritual muito claro: afastar uma geração inteira de Deus, antes mesmo que ela tenha a chance de conhecê-lo de verdade. O diabo sabe que uma criança criada nos caminhos do Senhor é uma ameaça para o reino das trevas. Por isso, ele investe pesado para deformar essa criança o quanto antes, levando-a a acreditar que Deus não é relevante. O pecado não é tão grave. O prazer imediato é mais importante do que princípios eternos. Em Mateus 18:6, Jesus faz uma das advertências mais severas do Evangelho. Mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Essa não é apenas uma figura de linguagem forte, é a forma como Jesus expressa o peso que o céu coloca sobre a proteção das crianças. Cada vez que a sociedade falha em proteger os pequenos, ela está se colocando na posição de receber juízo. E se isso é verdade, então vivemos em um tempo em que o juízo de Deus não está distante, porque o pecado contra as crianças não é apenas tolerado, ele é promovido, comercializado e normalizado. Nos últimos dias, milhões de pessoas reagiram à denúncia da adultização. Entre elas, pais chorando ao perceberem que seus filhos estavam sendo expostos sem que eles soubessem. Adultos que carregam traumas de quando foram expostos ainda pequenos. E líderes espirituais alertando que essa é uma batalha que precisa ser enfrentada de joelhos. Esses testemunhos são um grito coletivo. E isso precisa parar. Se a adultização é um ataque espiritual, e se as consequências já estão se manifestando na vida de milhões de crianças, então não podemos permanecer parados. Não basta denunciar. É preciso se posicionar e agir. E nesse combate, dois exércitos têm responsabilidade direta: a família e a igreja. O chamado aos pais. Deus confiou os filhos aos pais como um presente e uma missão. O Salmo 127, 3 e 4 diz: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Mas uma flecha precisa ser preparada, direcionada e lançada com precisão. Se pais deixam que as redes sociais, celebridades ou ideologias formem seus filhos, estão entregando o arco ao inimigo. Estar presente de verdade, não apenas fisicamente, mas participando ativamente da vida da criança. Supervisionar e filtrar conteúdos, saber o que a criança assiste, lê, ouve e com quem interage. Estabelecer limites claros, tempo de tela, horários e regras de convivência. Substituir o nocivo pelo edificante, oferecer alternativas de entretenimento e aprendizado que promovam valores bíblicos. Falar sobre o assunto, ensinar desde cedo sobre pureza, identidade em Cristo e como discernir o certo do errado. Quando pais deixam de ensinar, o mundo ensina no lugar e raramente ensinará o que agrada a Deus. A igreja não é apenas um prédio ou uma reunião semanal. É o corpo vivo de Cristo, responsável por proteger, discipular e instruir.
Jesus disse: "Apacenta as minhas ovelhas." João 21:17. E isso inclui as ovelhas mais jovens. O que a igreja pode e deve fazer? Criar ministérios infantis fortes, não apenas para entreter, mas para formar espiritualmente as crianças. Capacitar pais e líderes. Oferecer treinamentos sobre educação cristã e proteção infantil. Falar sobre o tema no púlpito. Expor o perigo da adultização e ensinar como combatê-la. Promover eventos e conteúdos alternativos. Oferecer experiências culturais, artísticas e esportivas que substituam influências nocivas. Interceder constantemente. Incluir as crianças nas reuniões de oração e jejum da igreja. A família e a igreja não podem trabalhar separadas, precisam caminhar juntas. Quando os pais são ativos em casa e a igreja é firme no discipulado, a criança cresce cercada por uma rede de proteção espiritual e moral. Esse alinhamento também serve como muro de resistência contra o avanço das estratégias do inimigo. Provérbios 22:6. Só se cumpre plenamente quando há ensino constante em casa e reforço na comunidade de fé. A guerra contra a adultização é física e cultural, mas sua raiz é espiritual. Por isso, as armas mais poderosas são oração diária, apresentar cada criança pelo nome diante de Deus, jejum, quebrar fortalezas espirituais que tentam prender essa geração, Palavra de Deus, ler, ensinar e meditar junto com as crianças, louvor e adoração, criar um ambiente em casa e na igreja onde a presença de Deus seja constante. Pais e líderes não podem ensinar algo que não vivem. Se queremos que crianças valorizem a pureza, precisamos viver em pureza. Se queremos que elas amem a palavra, precisamos mostrar que a amamos. Se queremos que elas busquem a presença de Deus, precisamos buscar primeiro. Jesus não apenas pregou, ele viveu o que ensinou. O mesmo vale para nós. Se até aqui analisamos as profecias bíblicas, o sistema por trás da adultização e a guerra espiritual que a sustenta, agora é hora de encarar um fato inegociável. As profecias já estão se cumprindo diante de nós. O que antes era visto como algo do futuro, agora está acontecendo em tempo real e com uma velocidade assustadora. Jesus, em Mateus 24:33, disse: "Quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo, às portas." Note que ele não disse "quando ouvir falar" ou "quando imaginar que vai acontecer." Ele disse "quando virdes", e nós estamos vendo. A inversão de valores profetizada em Isaías 5:20 está diante de nós. O mal é apresentado como bem. O pecado é romantizado. A pureza é ridicularizada. E tudo isso não mais escondido, mas exposto de forma aberta e global. Vemos o cumprimento de 2 Timóteo 3:1-4 em manchetes de jornais, nas redes sociais e até no conteúdo voltado para crianças. A maldade aumentou e, com ela, o esfriamento do amor. O que antes escandalizava agora é motivo de aplauso, e quem ousa se opor é atacado. A adultização das crianças é um dos sinais mais claros de que o coração da humanidade está endurecendo. Ela não é apenas uma distorção cultural, mas uma prova de que o mundo está se afastando rapidamente de Deus. Quando analisamos o cenário global, percebemos que a adultização não é um fenômeno isolado. Guerras e rumores de guerras aumentam, crises morais e espirituais se intensificam. A perseguição contra os que defendem valores bíblicos cresce. É como se cada peça do quebra-cabeça estivesse se encaixando para formar o cenário descrito pelas Escrituras. O cumprimento das profecias não deve nos paralisar, mas nos acordar. Jesus não nos revelou esses sinais para que vivêssemos com medo, mas para que estivéssemos preparados e ativos. Isso significa proteger e instruir as crianças agora, fortalecer nossa vida espiritual, denunciar e expor as obras das trevas, Efésios 5:11, ser sal e luz em meio à decadência,
Algo poderoso também está acontecendo. Em meio a tanta corrupção e decadência, Deus está levantando vozes, pessoas dispostas a expor o que está oculto, mesmo que isso custe sua reputação ou segurança. Esse despertar é profético, um chamado para que a igreja saia da zona de conforto e volte ao propósito de preparar uma geração santa e separada. Chegamos ao ponto decisivo. Não é mais sobre entender o problema ou reconhecer o cumprimento das profecias. É sobre decidir se vamos assistir ou agir. O inimigo não descansa. As estratégias dele contra nossas crianças são diárias, calculadas e intensas. Mas a palavra de Deus nos garante que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4. Isso significa que não precisamos assistir passivamente à destruição de uma geração. Podemos e devemos lutar. Não é tempo de orações mornas, mas de intercessão intensa. Pais, mães, líderes e jovens precisam se levantar como vigias espirituais, cobrindo as crianças em oração todos os dias. Precisamos declarar sobre elas proteção, pureza e identidade em Cristo. E quando a tentação ou o engano vierem, que encontrem uma barreira inquebrável, formada por famílias e igrejas firmes. Não basta orar, é preciso agir no natural também, limpar as fontes, remover conteúdos e influências nocivas. Ensinar a discernir, capacitar as crianças a reconhecer o que é mentira e o que é verdade. Substituir, oferecer alternativas de entretenimento e aprendizado alinhadas com valores bíblicos. Criar um ambiente de segurança, onde as crianças possam falar sem medo e receber orientação com amor. Esse chamado não é para um indivíduo isolado, mas para um movimento coletivo. Famílias, igrejas, escolas e comunidades precisam se unir para proteger o que Deus colocou sob nossa responsabilidade. Quando o povo de Deus se une, o inferno perde terreno. Embora o cenário pareça sombrio, a Bíblia nos lembra que sempre haverá um remanescente fiel. Sempre haverá aqueles que não se dobram aos ídolos da cultura, que permanecem puros em meio à corrupção. E se hoje você está ouvindo ou lendo esta mensagem, é porque Deus quer que você seja parte desse remanescente. Ele não nos chamou para sermos espectadores do fim, mas protagonistas da resistência. E a resistência começa protegendo o que é mais precioso: as crianças. Hoje o céu está perguntando: quem irá por nós? Isaías 6:8. E a resposta que Deus espera é: eis-me aqui, envia-me a mim. Que essa mensagem não seja apenas mais uma informação que você recebeu, mas um divisor de águas na forma como você vive, ora e se posiciona. Que a partir de hoje você assuma a missão de proteger, ensinar e guardar as crianças que Deus colocou ao seu alcance. O tempo é agora. As profecias não vão desacelerar, os ataques não vão parar. Mas a palavra nos garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mateus 16:18. E a igreja somos nós, pais, mães, líderes, jovens, todos que decidiram viver para Cristo. Se ficarmos em silêncio, o mundo falará mais alto. Se deixarmos para amanhã, talvez já seja tarde para alguém. Por isso, levante-se hoje, ore hoje, fale hoje, haja hoje. Proteja a pureza, defenda a inocência, ensine a verdade e nunca se cale diante da injustiça. Que possamos ouvir do Senhor naquele dia: muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Mateus 25:23. Se essa mensagem falou com você, compartilhe agora. Comente aqui embaixo: eu vou orar pelas crianças para que o mundo espiritual saiba de que lado você está. E ore para que Deus levante mais homens e mulheres dispostos a se colocar na brecha por essa geração.